Mas, irmãos, que alegria. Como é bom estarmos juntos. Como é bom estarmos em igreja, em comunhão, em família. E nesse domingo, primeiro dia da semana, mais um domingo mais especial, onde nós, seguindo a tradição cristã, celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Celebramos que o nosso Cristo está vivo. Então, como é bom estarmos juntos para celebrarmos, para nos alegrarmos, para termos convicção de que a morte não o venceu, que Ele vive, que Ele ressuscitou. E é por isso, irmãos, que nessa manhã nós vamos refletir um pouco sobre a ressurreição, mas o que nós queremos meditar nessa manhã são as implicações práticas da ressurreição na nossa vida. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler o versículo 14. 1 Coríntios 15, versículo 14. Eu estarei usando a NVI, certo? Se algum de vocês, por acaso, perceberem um pouco de diferença aí, é só por causa da tradução. 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler o versículo 14. E como foi bom esse tempo, estarmos juntos nos levou agora nesse segundo momento à mesa. Lá em Caruaru nós tivemos um primeiro contato como pastores e como jovens também, e esse contato foi aprofundando. Tivemos um tempo muito especial no acampamento da igreja aqui, não só de vivenciarmos como Deus tem abençoado vocês, mas também de podermos estar à mesa compartilhando liderança, compartilhando os desafios da juventude. E isso é vida nova em Cristo Jesus. Desafios que Deus nos dá e bênçãos que Ele nos dá através da sua ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Novamente, se Cristo não ressuscitou, é inútil, ou seja, vazia, sem valor, sem base, a nossa pregação. Como também é inútil, vazio, sem valor ou sem base, a fé que vocês têm. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã, pelo privilégio que o Senhor nos deu. Pai, como nós somos recebidos aqui nesse local, por essa igreja, nós não temos nem palavras, Senhor, para te agradecer o serviço, a doação de cada irmão, a alimentação, banquetes que eles nos ofereceram. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Júnior. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Paulo, pela vida, Senhor, da liderança dessa igreja, da liderança da juventude dessa igreja, da Piba Jovem. Obrigado, Senhor, pelo cuidado deles com a nossa vida. Pai, não temos nem palavras, Senhor, para te agradecer, porque cremos, Pai, que foi o Senhor que nos trouxe aqui nessa manhã, para juntos celebrarmos a tua ressurreição, celebrarmos a vida, celebrarmos que o Senhor vive, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, e diante, Senhor, da tua palavra, nós nos rendemos, nós nos submetemos, Senhor, e te pedimos que o teu Espírito Santo, ele nos conduza. Ó Deus, que nós diminuamos aqui, que tu cresças, Pai, para que a tua palavra encontre corações sensíveis, corações sedentos. Senhor, prepara cada coração, para que a tua palavra, Senhor, encontre corações férteis, que possam receber a tua palavra e frutificar. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, John Piper, ele escreveu certa vez que a ressurreição é maior do que qualquer evento galáctico que possa abranger nos luas de distância e brilho. Que a ressurreição é 1 milhão de vezes maior que o nosso Sol. O fato da ressurreição ter acontecido é o maior evento de toda a história da humanidade. Para muitos irmãos, a Páscoa ela é só mais um momento, mais uma festa. Infelizmente, para muitos,
É um momento até especial, um momento de se emocionar, um momento de ver apresentações, de ver autos de Páscoa, de ver apresentações de colégio, cantatas, encenações. Para outros irmãos, a Páscoa, ela é um tempo em família, um tempo de trocar chocolates, um tempo de comer talvez um peixe, um tempo de revisitar a história da família, estar juntos. Para outros, enfim, a Páscoa é um momento de sacrifício ou de finalização de um sacrifício, de uma penitência que eles fazem durante o período chamado da Quaresma, às vezes até sem muita reflexão sobre esse momento, apenas realizando pela tradição. Mas, irmãos, para nós, assim como escreveu John Piper, a ressurreição é maior do que qualquer evento na história, do que qualquer evento na galáxia. Lucas, ele registra no capítulo 24, do versículo 1 até o 8. Ele narra aquilo que aconteceu no domingo, naquele domingo tão especial. A partir do versículo 1, no capítulo 24, ele diz que no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas foram até aquele sepulcro cheias de expectativas de encontrar o corpo do seu Senhor, do seu Mestre, ali, e poderem derramar sobre ele aroma suave, especiarias que elas haviam preparado com tanto carinho, com tanto amor. Elas encontraram ali, ao chegar, a pedra do sepulcro removida. Mas ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Como Lucas disse, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas, e amedrontadas as mulheres prostraram-se com o rosto no chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, lembraram-se das palavras de Jesus. Irmãos, para nós, ler essa narrativa de Lucas enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração dessa mensagem do nosso Cristo. Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele vive. Não procurem entre os mortos, lembrem-se das palavras dele. Para nós não há dúvidas da ressurreição de Jesus. Inclusive Paulo, no capítulo 15 aqui, ele diz que Jesus ressuscitou. E ele diz mais, ele diz que, a partir do versículo 5, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz que Jesus apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria, inclusive, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ainda vivia. Em seguida apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E Paulo disse, finalmente, como a um que nasceu fora do tempo, apareceu também a mim. Para alguns, esse fato histórico e irrefutável da ressurreição de Jesus pode parecer um conto, pode parecer um mito, pode parecer até uma história da carochinha. Mas é difícil acreditar que homens fossem capazes de acreditar em algo, em uma mentira, a ponto de dar a sua vida por essa mentira, como muitos desses homens que tiveram encontro com Jesus ressurreto, foram ao martírio e entregaram as suas vidas por essa verdade. Jesus ressuscitou. Dificilmente eles dariam a sua vida por um delírio coletivo, ou dificilmente uma mensagem que fosse mentira atravessaria tantos séculos
como chegou a nós aqui em Aracaju, em Caruaru, no Brasil, e tem chegado a tantos lugares do mundo. Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Como nós assistimos aqui o vídeo de missões mundiais, da campanha de missões mundiais, essa mensagem tem chegado a lugares distantes, a tribos, a países que ainda não conheciam, mas eles têm recebido essa mensagem e têm recebido vida. Para nós, irmãos, a ressurreição, ela não é apenas um fato histórico, mas ela é fundamental para a nossa vida, e é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos irmãos ali de Corinto. É um dos fundamentos da nossa fé. Não apenas um fundamento teórico, mas um fundamento prático. E Paulo diz que se Ele não retornou à vida após a morte, a nossa fé seria ineficaz, seria vazia, não teria base. Nós estaríamos aqui perdendo apenas o nosso tempo. A ressurreição, como diz um outro teólogo, Mitchell Chase, a ressurreição é tão fundamental para o Evangelho que as boas novas perdem seu poder sem ela. Como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. É isso que o apóstolo Paulo disse. Se o túmulo não estiver vazio, o Evangelho estará. Mas se Cristo ressuscitou dos mortos, então Ele traça um caminho de esperança para a glória que seguimos. Um caminho de esperança para seguirmos. Um caminho de esperança que é traçado do túmulo vazio até a glória, até o encontro com Jesus Cristo. E é sobre esse caminho de esperança e glória, irmãos, sobre essa transformação real que acontece em nossas vidas quando nós vivemos a realidade da ressurreição, que nós queremos refletir nessa manhã. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, a igreja lá em Filipos, no capítulo 3, versículo 13, ele fala sobre o desejo de conhecer o poder da ressurreição no seu corpo, de ser transformado por esse poder, de ser encharcado, impregnado pelo poder da ressurreição. Pois a ressurreição, irmãos, para nós ela não pode ser apenas um fato histórico que nós comemoramos ou celebramos de ano em ano, assistimos encenações de ano em ano, ou celebramos apenas no momento da ceia do Senhor. Mas a ressurreição de Jesus, ela deve estar conectada de forma prática, diariamente, com a nova identidade que Cristo nos deu, a nova identidade que nós temos em Cristo. E nessa carta, irmãos, os irmãos já devem ter estudado, conhecido bem essa carta, onde Paulo ele escreve a Corinto. Paulo, irmãos, ele escreve porque existiam vários desafios da vida prática dessa igreja. E ele não tenta tratar essas questões apenas com meros conselhos ou conceitos, mas ele coloca o foco no túmulo vazio para lembrar-nos que a ressurreição, ela traça esse caminho de esperança que possibilita para nós cristãos vivermos uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida de amor, à luz do Rei verdadeiro, na presença real do Cristo que está vivo, num relacionamento real com o Cristo vivo, não com o Cristo morto. E pensando, irmãos, nessas implicações práticas da ressurreição, nós vamos refletir sobre 3 delas apenas nessa manhã. No verso 34 do capítulo 15, Paulo ele diz o seguinte: como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Recuperem o bom senso, ou em outras traduções, recuperem a sobriedade, sejam sóbrios como convém e parem de pecar. Irmãos, a ressurreição, ela implica em um caminho de santidade. A ressurreição, ela implica em um caminho de santidade. Ou seja, Paulo está dizendo, irmãos, sejam sóbrios.
Recuperem o bom senso. Não continuem pecando. Vivam uma vida de santidade. Vigiem para a justiça. Não permitam que a caminhada cristã que vocês têm sofra a erosão causada pelo pecado. A partir do túmulo vazio, não permitam que doutrinas erradas levem vocês a pecarem. Que o desejo, a cobiça que há em vocês leve vocês a pecarem. Tenham uma vida santa. Conheçam Deus que é santo. Conheçam o Cristo ressurreto. E a partir dessa visão do túmulo vazio, parem de pecar. Vivam de forma santa. Sejam santos, separados para o Cristo vivo. Segundo, a ressurreição, irmãos, ela implica em um caminho de integridade. Ela implica em um caminho de integridade. No versículo 49 do capítulo 15 que nós lemos, Paulo ele diz assim: como tivemos a imagem do homem terreno, teremos, ou em outras versões, tenhamos também a imagem do homem celestial. Tenhamos a imagem do homem celestial. Tenha uma vida de integridade, não permita que lhe falte a imagem do homem celestial em sua vida. Não permita que a cultura do nosso tempo faça com que você separe a sua vida entre sagrado e profano. Que você separe a sua vida, o seu tempo, a sua semana entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Não viva uma vida com um pé na igreja e um pé no mundo. Seja íntegro, tenha uma vida inteira, um coração inteiro voltado para Deus. É isso que ele disse. Como já tivemos a imagem do homem terreno, tenhamos também a imagem do homem celestial, olhando para o túmulo vazio e para o Jesus ressurreto. Tenhamos a imagem dele em nossa vida, completamente. Integridade, irmãos, está ligado à ideia de inteiro, de completo, de algo sem falsidade, sem diminuição, de algo que é puro, sem motivos escondidos, sem segundas intenções. Neste verso, o apóstolo Paulo ele está lembrando aos coríntios, mas também a nós, que o túmulo vazio ele deve atestar que a implicação prática para a nossa vida é ter o homem celestial em nossa vida, naquilo que o mundo vê em nós, para que o mundo veja uma imagem de homens que são puros, que são retos, que são inteiros, que são completos, que não têm segundas intenções, que têm o coração voltado totalmente para Deus, que seus corações não estão voltados para as riquezas, para o seu ego, para o orgulho, para a cobiça. Como o próprio Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. O homem celestial, ele deve ser apresentado através da nossa vida, pois o nosso Senhor está vivo. A ressurreição de forma prática deve nos levar a nos colocar de joelhos dobrados, de corações quebrantados ao único Senhor, sem reservas diante dele. A ressurreição implica em um caminho de integridade. Terceiro, irmãos, a ressurreição ela implica em um caminho de amor. Em um caminho de amor. Irmãos, no versículo 58, do capítulo 15, que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém. Se os irmãos, se o pastor Júnior, se a Piba Jovem não amasse o Senhor, eles não trocariam esse feriadão. Está na praia, está com suas famílias, está em outros lugares para nos receber. Foi por amor que eles fizeram isso. É só o amor de Deus, o amor a Deus, que nos faz ser completamente e sempre dedicados à obra do Senhor, como o apóstolo Paulo ele está falando aqui. Nessa mesma carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele escreveu sobre o amor.
E os irmãos devem conhecer o capítulo 13, muitas vezes aplicado ao contexto matrimonial. Mas Paulo aqui ele está escrevendo à igreja. E ele diz no capítulo 13, a partir do versículo 4, que o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, olhando para o túmulo vazio, nós podemos amar dessa forma. Se não for assim, não tem sentido, não faz sentido. Se nós não tivermos um Cristo vivo que está aqui entre nós, presente entre nós, e que nós sabemos que está sentado ao lado do Pai nesse momento, não faz sentido amarmos como Jesus nos mandou amar. Não faz sentido amarmos como Paulo descreve aqui o que é o amor para nós. Paulo ele diz que o amor é paciente, que o amor é bondoso. Não é isso que nós aprendemos com o mundo. Não é isso que a cultura do nosso tempo tem nos ensinado. Não é isso que as pressões do nosso tempo têm nos ensinado. Tem nos ensinado que o amor acaba. Tem nos ensinado que a gente pode trocar de amores. Mas não é isso que Paulo escreve a essa igreja. Colocando o foco sobre o túmulo vazio, colocando o foco para o Jesus ressurreto. Nós não podemos amar apenas de palavras. A implicação prática da ressurreição deve ser um amor sacrificial, assim como foi o amor de Jesus. A implicação prática é que nós não devemos nos orgulhar, nem procurar a nossa glória, nem os nossos próprios interesses. A implicação prática é que nós não podemos maltratar pessoas, nem com palavras, nem com ações em nome da nossa religiosidade. A implicação prática é que a ira, o rancor não deve encontrar lugar no nosso coração, pois o Jesus ressurreto, ele deve estar ocupando todos os espaços do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. A implicação prática é que o amor deve nos levar a olhar as injustiças praticadas no mundo e agir com justiça, agir com amor, se alegrar com a verdade. E se for necessário sofrer por amor ao Jesus ressurreto, porque não é por um presidente da república, não é por um rei qualquer do nosso mundo, mas é pelo Senhor dos senhores e Rei dos reis, que morreu e ressuscitou, está vivo e reinará para sempre. Se for necessário morrer, se for necessário sofrer, se for necessário esperar, se for necessário suportar, nós devemos fazer tudo isso por amor ao Senhor, por amor à sua igreja e por amor à sua obra. É por isso que no versículo 58, Paulo diz: sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Não tem como ser sempre dedicado à obra do Senhor, irmãos, se não for por amor. Até porque Deus ele não aceita fazermos as coisas para Ele por obrigação. É melhor não fazer. É melhor não vir, é melhor não estar, é melhor não participar, se não for por amor a Ele, se não for pelo reconhecimento daquilo que Ele fez. E quem é esse amor? Quem é a pessoa que demonstrou esse amor que Paulo fala em 1 Coríntios? É Jesus. É Jesus que deixou o túmulo vazio. É Jesus que foi ressuscitado pelo Pai, pelo poder do Espírito Santo. E Paulo, na própria carta escrita aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se Jesus amou dessa forma, irmãos, a ressurreição, ela deve nos levar a imitá-lo e amar da mesma forma. Pois nós não estamos imitando Maomé, Gandhi ou Buda, nem Madre Teresa de Calcutá. O apóstolo Paulo ele nos diz que nós devemos imitar a Jesus Cristo que está vivo.
Louvado seja Deus. Paulo sabia, irmãos, que meros conselhos para aquela igreja não eram suficientes para tratar o seu coração, para tratar as questões práticas da vida que aqueles irmãos viviam. Era necessário ir mais profundo. Era necessário que aquelas questões práticas que aquela igreja vivia, como todas as igrejas vivem desafios práticos dia após dia, e como nós pessoalmente, individualmente vivemos, fossem tratados a partir do túmulo vazio. É por isso, e não é por acaso, que Paulo, ele trata aqui sobre a ressurreição. Pois, irmãos, vocês têm conhecimento que a divisão entre capítulos e versículos veio muito depois. Isso daqui é uma carta contínua que Paulo escreveu à igreja em Corinto, que foi lida de forma contínua, que Paulo tratou sobre vários assuntos, mas aqui no final da carta ele trata sobre esse assunto da ressurreição, para lembrar aquela igreja que não eram apenas os conselhos que ele havia dado, e não era a partir desses conselhos que eles deveriam viver, pois outras situações viriam, outros desafios viriam. Como igreja, nós talvez não vivenciamos aqueles mesmos desafios que eles viviam, mas nós vivemos outros. E é por isso que Paulo, ele joga o foco para o túmulo vazio, para dizer que há um caminho excelente a partir do amor demonstrado ali naquele túmulo vazio, que deveria ser o caminho, o chão, que não só aqueles irmãos lá em Corinto deveriam percorrer, mas nós também, cristãos de todas as épocas, pois Jesus Cristo, ele demonstrou esse amor ao ir para a cruz e assim ser ressuscitado por Deus, ratificando que tudo foi feito por amor, que a ressurreição também, irmãos, deve nos levar por um caminho, uma vida prática e diária, a partir da ressurreição de Jesus. Que olhar para a ressurreição, irmãos, nos leve a ter vidas santas, íntegras e em amor. Que olhar para a ressurreição nos leve a olhar para quem está do nosso lado. Você já viu quem está do seu lado? Você já deu um sorriso para ele? Você já disse como é bom estar com ele nessa manhã? Que a ressurreição, irmãos, nos leve a viver uma comunhão que demonstre ao mundo que Jesus Cristo está vivo. Eu convido aqui o louvor jovem para se aproximar, onde nós vamos cantar agora uma canção que fala sobre o alto preço que foi pago para que nós vivêssemos uma comunhão nova, uma vida nova em comunhão e como igreja. Irmãos, Jesus falando com os discípulos, ele disse que o que demonstraria para o mundo que aqueles eram seus discípulos seria o amor que eles tivessem uns pelos outros. Irmãos, se olhar para a ressurreição de Jesus nos levasse a amar como Jesus, ele amou, como seria diferente? Pastor Júnior apresentou alguns dados lá no acampamento sobre os números de cristãos evangélicos registrados pelo IBGE. Irmãos, como o mundo lá fora, eles nos viriam como uma comunidade de fé e amor, se nós realmente vivêssemos a partir da ressurreição o amor de Cristo, uns aos outros, como vai ser citado no Novo Testamento tantas vezes. Se nós suportássemos e dessemos o suporte uns aos outros como deveríamos dar, se nós vivêssemos realmente o amor como Jesus ele nos ensinou. Sejamos seus imitadores, irmãos. Que o Senhor nos leve a viver a partir desse alto preço e da ressurreição de Jesus, vivendo em amor, dia após dia. É muito fácil nós amarmos os iguais, os que pensam iguais,
Mas esse amor, irmãos, ele deve nos levar a amar os diferentes, os que pensam diferente, os que agem diferente, a amar o mundo cheio de injustiça e anunciar esse amor. E permitir que o mundo veja o homem celestial em nós, veja Cristo ressurreto em nós, veja o poder da ressurreição em nós, através do amor que tivermos uns pelos outros e também pelo mundo. Que o Senhor nos abençoe.